Olá, Ismael, tudo bem? Olá, Rodrigo. E aí, meu caro, estamos aqui, né, mais uma vez no nosso podcast Caminhos da Terapia, iniciando mais um podcast. Isso aí, meu caro. E hoje, né, a gente vai falar, vai dar continuidade a esse projeto de falar um pouquinho, né, sobre a interferência das emoções, não só no processo terapêutico, mas na vida como um todo, né, Ismael? Só antes de falar qual dessas emoções que nós vamos trabalhar hoje, nunca é demais lembrar a galera que nos segue, né, para curtir, compartilhar e dizer que a gente também está na plataforma do Spotify e também no YouTube, né, Ismael? Pois é, Rodrigo. É importante que as pessoas saibam disso, assim, porque a gente pede, né, que as pessoas Uhum. façam isso, porque na verdade, se elas curtirem, se elas compartilharem, se elas é, né, comentarem, o algoritmo acaba entendendo, né, que as pessoas estão gostando do nosso podcast e o algoritmo acaba entregando mais o nosso podcast para outras pessoas. Então, quando você quiser nos ajudar, na verdade, você está fazendo isso e vai nos ajudar e ajudar as outras pessoas, né, a terem esse conteúdo, a nós termos mais alcance. Então, não deixa de fazer isso para ajudar o nosso podcast. Beleza, é isso aí, né, Ismael? E para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, né, eu acho que é interessante pensar o seguinte, né, Ismael? Qual é o papel que a raiva tem sobre as nossas vidas, né, Ismael? Eu acho que em tempos de rede social é um bom sentimento para a gente falar aqui, né? Pois é, né? Em tempos de redes sociais, né? Em tempos de ódio, né? Nós estamos aí precisando cada vez mais entender essa emoção, né, Rodrigo? Sim. E os desdobramentos que ela tem, não apenas numa implosão, né, interna, que as pessoas sentem a raiva, como é que isso mexe com o nosso corpo, conosco, mas também externas, né? No quanto que a gente vê situações em que as pessoas acabam tendo, por muitas vezes poucas coisas, né, acessos de raiva que levam aí até a coisas mais graves. Exatamente. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, psicoterapeuta, Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Você quer começar ou eu começo, Ismael? Pode ser, pode começar, acho que eu tenho começado mais vezes. Uhum. Então, Ismael, eu acho que quando a gente fala sobre o papel da raiva como um componente emocional e também afetivo, acho que não dá para a gente fazer essa discussão sem perceber o atual momento que a gente vive, né? E muitas vezes a gente acompanha aí na internet, nas mídias, né? Como que tem crescido o episódio aí de pessoas, né, que possuem aí um excesso de raiva e acabam se descontrolando e gerando uma série de questões, tanto no trabalho quanto nas famílias, quando não algo mais grave, né, meu amigo? Pois é, Rodrigo. Eu acho que em tempos do que alguns chamam, e eu gosto desse termo, né, de cultura de ódio, né, em Uhum, que até não que a gente tenha essa finalidade aqui no nosso uhum, podcast, mas há uma cultura de ódio que ela vem desse momento que o mundo vive, não é verdade? uhum, Desses extremos, por exemplo, nas discussões políticas entre direita e esquerda, você uhum. vê um movimento cada vez mais de irritabilidade das pessoas, né? De raiva, de ódio contra aqueles que são diferentes. E o caminho nunca vai ser, né? Não é o caminho da civilização, não é o caminho de seres civilizados, né? A manifestação do ódio. Nem de um Uhum. lado, nem de outro, nem de uma religião, nem de outra, nem de uma posição política, nem de outra. É importante que a gente consiga compreender isso. Parece que as pessoas elas estão pelo menos manifestando, nem vou dizer se elas estão sentindo do mesmo modo, Uhum. mas manifestando, se sentindo autorizadas a manifestar as suas raivas, parece que cada vez mais. Exatamente. E um ponto de alerta, né, que
que liga assim todo o entendimento que a gente tem no campo psicoterapêutico é a provocação que a gente tem que fazer com as pessoas que nos ouvem, né? E nos perguntarmos se será que a raiva, o único lugar para nós expressarmos a nossa raiva agora é as redes sociais, né? Essa é uma pergunta importante, né, Ismael? Pois é, não, concordo plenamente. E também, né, Rodrigo, entender melhor o que que é essa emoção, né? Como é que ela se Uhum, constitui, né? O que uhum, que ela causa em nós, porque, claro, o ódio manifesto ao outro, né? Seja na agressividade física, causa ao outro, né? Grandes problemas. Você pode, num acesso de ódio, matar alguém, machucar alguém, mas também a gente precisa entender essa relação da raiva de quem uhum, experimenta, né? Quer dizer, o que, uhum, que a raiva faz com com quem está experimentando a raiva, né? uhum, Porque ela provoca uma série de alterações fisiológicas, né? Emocionais, de pensamento, enfim, ela desestrutura muitas vezes. Acho que é importante que a gente considere essa emoção e converse um pouco. Porque, primeiro, né, Rodrigo? Quem nunca sentiu raiva? uhum, Né? A gente uhum, sente raiva. A gente, às vezes, em várias situações, fica com raiva do que acontece, né? Raiva de outras pessoas. Mas o modo como a gente vai lidar com essa raiva que a gente sente é muito importante. E quando nós estamos num ponto em que a gente começa a se descontrolar, em que a gente percebe que a gente perde o controle da nossa própria raiva, a gente precisa começar a entender que nós estamos precisando de ajuda. exatamente. Tem um filme que dos anos 90, muito antigo, né? Já tô ficando velho, né, cara? Já falo filme dos anos 90, olha só. Que eu acho que é com Michael Douglas e que se chama Um Dia de Fúria, Sim. onde uma série de questões, né, de contratempos que aquele indivíduo tem, acabam levando ele a um episódio de surto, né, perante as ruas dos Estados Unidos. Uhum. Só que qual é a diferença que eu vejo daquele filme para os nossos dias, né, Ismael? E aí, só para fazer a reflexão aqui com a galera, é que parece que há algumas décadas atrás, o nosso processo, o nosso suporte psicológico para lidar com a raiva, ele era muito maior do que hoje, né? Então, o nível de tolerância parece que baixou, né, Ismael? Uhum, uhum. Olha, Rodrigo, tu toca num ponto que eu particularmente acho que ele é crucial para a gente poder entender, né? Uhum, Porque, para mim, a raiva, na experiência que eu tenho, ela é, tanto dos meus estudos quanto daquilo que uhum, eu vejo em terapia, né? Ela é uma expressão, né? Uma experimentação emocional uhum, diante da nossa incapacidade uhum, de sermos tolerantes com as frustrações, com aquilo que nos ocorre muitas vezes. uhum, Da experimentação da raiva uma, como é que eu vou dizer, uma condição de alguém que não consegue lidar muito bem com aquilo que escapa do uhum, que ela está fazendo, com aquilo que é diferente do que ela está fazendo. Uma dificuldade de aceitação de não ser do jeito dela. uhum, Né? Essa questão é que eu acho que ela é crucial. Por isso que quando tu dizes que a raiva, né, no nosso tempo, ela está marcada por essa intolerância, eu vejo a intolerância exatamente assim. O intolerante é aquele que não aceita que o mundo ao seu redor seja diferente do que ele espera e do que ele quer, né? uhum, E aí fica com raiva e quer fazer as coisas à força, né? Quer resolver as coisas à força. É importante que a gente considere esse entendimento sobre a raiva. uhum. Tem um outro ponto também que me chama bastante atenção, né, Ismael? E assim, eu sempre insisto isso dentro do contexto da prática terapêutica, né? Que a gente tem que pegar muito as nuances do que está acontecendo ao nosso redor para poder fazer um entendimento psicológico, né, das situações. E o que que eu observo, né? Que junto com a raiva aparecem outras perspectivas emocionais, cognitivas e também psicológicas. Por exemplo,
a dificuldade que as pessoas têm nos dias de hoje de lidar muito com a frustração, né, Ismael? E aí Uhum. você usou uma questão interessante. Geralmente a gente pensa um intolerante no espectro político e ideológico, mas a gente esquece de perceber que a intolerância também está na vida comum, Uhum. né? Porque, por Sim. exemplo, quando eu estou no trabalho e eu não aceito que existe, por exemplo, um tempo até eu conseguir uma promoção, até eu conseguir uma progressão, até conseguir uma melhoria de salário, eu me torno intolerante também, né? Sim. E eu acho que as pessoas precisam entender esse mecanismo psicológico da intolerância, porque isso desemboca muito na sensação de frustração, na baixa produtividade, na falta de interesse e, em casos mais graves, na raiva contra pessoas, grupos ou instituições, né, Ismael? Pois é, e eu vejo, Rodrigo, que o que tu coloca, e eu concordo plenamente, e eu vejo Uhum, assim, para mim a intolerância religiosa, uhum, étnica, política, né? E aqui eu não poupo, porque eu uhum, vejo posturas de intolerâncias uhum, na questão política de direita e de esquerda, eu não poupo ambos os lados, qualquer posição extrema que vai para a violência, em uhum, qualquer perspectiva, ela é uma perspectiva de intolerância, ou seja, uhum, eu vou fazer valer aquilo que eu quero à marra, né? uhum, É, é a mesma característica da intolerância que você coloca do sujeito frente ao seu trabalho, né? Só que, claro, uma proporção maior, uma proporção legitimada uhum, por um grupo em que eu pertenço, e uhum, daí ganha proporção maior. Mas o mecanismo dessa intolerância, para mim, Rodrigo, é o mesmo. Ele só é uhum. diferente em intensidade, em expansão, Isso. mas ele é o mesmo. Exatamente, é a mesma perspectiva, né? Então, ao mesmo tempo que tem problema em Brasília, tem problema na nossa cabeça, né, Ismael? Exatamente. Eu acho que a gente precisa entender esse movimento. E parece, né, Ismael, que as redes sociais captaram muito bem essa perspectiva, pegaram muito essa coisa, quer dizer, e não é à toa, né, grandes CEOs aí das Big Techs, né, eles estudaram psicologia, eles estudaram sobre comportamento humano e eles conseguiram pegar esse movimento, quer dizer, quanto mais conflitos internos nós tenhamos a resolver, esses conflitos vão espelhar sentimentos e perspectivas macro, né? Seja notícias que chegam e tudo mais, né, Ismael? E tem um outro ponto também que eu acho que é interessante a gente perceber, é que todos nós, e aí cabe uma reflexão muito importante, todos nós trazemos conteúdos mal resolvidos da nossa vida. E eu acho que isso também é importante, né, Ismael? O que que a gente faz com esses conteúdos? A gente joga em cima dos outros, ou a gente vai trabalhar eles na prática psicoterapêutica, num processo de autodesenvolvimento, né? Acho que essa reflexão ela é importante de ser destacada também, né, Ismael? Pois é, o que tu fala me faz pensar numa coisa que acontece muito com os adolescentes e que também com os adultos de Uhum, algum outro modo, mas os adolescentes eu acho que eles trazem muito isso, né? É uma uhum, tendência cada vez maior que é do movimento de raiva ser um movimento contra eles mesmos, né? uhum, Que é, por exemplo, a automutilação, uhum, né? Você tem às vezes adolescentes que em acessos de raiva se agridem, se batem. Né? Eu já tive, por exemplo, situações de consultório de adolescentes que puxam seus cabelos, que se agridem, que se batem, se batem na parede, né? E essa raiva, na verdade, essa irritação, essa explosão, né? Que é ou para o outro, ou contra o outro, né? Ou uhum, contra si mesmo, está tão presente nos nossos dias, né, Rodrigo? Essa emoção é tão recorrente. E tu coloca também a questão das redes sociais, e os adolescentes, os jovens estão nas redes sociais, os adultos também, mas essa coisa daquilo que parece que aquilo que na frente de alguém a pessoa não teria condições de falar, nas redes uhum, sociais, porque está de certo modo protegido, né? uhum, Pelo menos da violência física, se sente autorizado a falar, né? Então, parece que é uma cultura, me parece, com as redes sociais, de
de uma liberdade maior de expressar essa raiva. E eu vejo muitas vezes as pessoas não terem limite nisso, porque o que elas dizem em relação aos outros, né, o modo como elas agem, né, como elas gostam de falar Uhum, e machucar as outras pessoas, né? Parece que não tem limites assim. Eu, particularmente, me assusto um pouco com o modo como as pessoas hoje estão experimentando essa irritabilidade. Tem uma questão que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte, Rodrigo. A raiva, ela é uma emoção, como a gente já falou, que tem a ver com a intolerância, né? Então, uhum, a intolerância, ela tem muito a ver com você ser muito rígido, né? uhum, A rigidez, ela é também uma condição que faz surgir irritabilidades. Então, se para mim, por exemplo, a vida tem que ser de um jeito e eu não aceito que ela seja de outro, e isso já é um grande problema, porque uma vida como a nossa, que ela sofre a interferência de tanta gente o tempo todo, é muito uhum, difícil que ela seja exatamente como eu quero que ela seja, uhum, né? Então, por conta disso, nós acabamos ficando muito irritados. Quanto mais intolerante eu sou para entender a dinâmica da vida, que ela sofre a interferência de tanta gente, de tantas coisas, quanto mais eu sou incapaz de perceber que essas coisas poderiam acontecer, mais irritado eu fico, não uhum. é? Eu acho que as reações elas têm muito a ver com essa incapacidade que a gente cria de entender que a vida pode ser de outro jeito, para além do jeito que a gente queria que fosse. E isso começa muitas vezes, Rodrigo, na infância. Nós estamos vivendo uma relação de paternidades, de maternidades, que poupam e querem poupar os filhos de qualquer frustração. Né? Uhum, Os filhos estão cada vez mais aprendendo que só o que eles gostam vale a pena e que é o que vai ser importante. Então, quando eles começam a chegar na escola e se deparar com um coleguinha fazendo algo diferente, os pais vão à escola para reclamar disso. Uma uhum. nota diferente, vão à escola para reclamar disso. Então, parece que nós estamos criando, nesses últimos tempos, pessoas com baixíssima tolerância, né? E isso resulta em irritabilidade. Uhum, Tem um texto do Sartre, um conto, se eu não me engano, é a Infância de Lucien, tá naquele um conjunto de 4 contos que o Sartre tem, uhum, chamado O Muro. uhum, E nesse esse personagem, na verdade, ele conta assim, a adolescência dele, e ele passa por várias experimentações de medo e de raiva. uhum, E eu acho legal esse texto porque ele mostra exatamente essa transição, né? Daquilo que a pessoa sofre, né? Então sofre agressividades, sofre a postura dos pais mais rígidos, e aquilo vai se transformar num ódio depois. uhum, E eu vejo que tem também essas manifestações de ódio, né? Me parece bastante comum entender desse jeito, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil hoje, de vez em quando, né? Adolescentes entram numa escola e matam professores e alunos. E aí você vai estudar o histórico, são crianças, são adolescentes que naquela mesma escola sofreram bullying e violências e uhum, tudo mais, e uhum. devolvem à sociedade essa mesma violência. Então, parece que essa cultura de ódio, de raiva, ela está aí. Você sofre raiva e você age com raiva, e isso parece que cada vez tem ganhado proporção maior. Acho que você tocou num ponto muito interessante que falta uma até uma reflexão um pouco mais aprofundada por parte de outros profissionais que trabalham no campo da psicologia, porque eu costumo dizer, né, Ismael, que a gente tem que olhar para esse movimento, para esse momento que a gente vive, como uma época onde são produzidas diversas engenharias sociais. E essa perspectiva que você está colocando não deixa de ser também um exemplo desse modelo de engenharia social que a gente vive, Uhum. aonde nós temos uma cultura que se alimenta do medo, que se alimenta dessa sensação, né, de frustração por parte das pessoas e tudo mais, e como que, claro, né, os pais e familiares acabam super protegendo não só por uma relação de cuidado, mas é porque tem uma certa lógica nessa superproteção, mas isso vai levando
outro campo, que é o campo dessa incapacidade do indivíduo em lidar com as suas frustrações, com os seus sentimentos, de saber que esse processo faz parte, né, dessa dimensão, né? E Uhum. aí, onde é que entra o campo da psicologia? Eu acho que a psicologia ela cumpre um papel social muito importante quando ela vai mostrar para esses pais, para esses familiares, que alguns mecanismos são inerentes à experiência humana. E aprender a lidar com a frustração não nos torna fracos, né, Ismael? Mas nos Uhum. torna resilientes, porque a gente vai aprendendo a lidar com aquilo que a gente tem que fazer, né, meu cara? Pois é. É aprender que o mundo não vai se curvar, né, a nós Uhum, como nossos pais, eu não digo os uhum. nossos, os meus e os seus, Sim, mas sim, os sim, pais de sim. agora se curvam, né, aos seus filhos de agora, né? Uhum, Nós temos senhores, senhorizinhos em casa, então eu acho que isso tem uma contribuição muito importante para entender essa dificuldade de aceitação do outro, da vontade do outro. Eu sei que é uma linha tênue, né, Rodrigo? Eu também não uhum, acho que os pais devem criar seus filhos para aceitar tudo dos outros, não. Mas é para conseguir entender, né? Que precisa existir eu e precisa existir o outro. Que lá na escola, por exemplo, tem que manifestar-se a minha vontade às vezes e a vontade do coleguinha às vezes. Essa briga eu acho que ela é legal, né? Se os pais quiserem fazer os seus filhos entenderem que precisa sim fazer valer a vontade deles, mas também de vez em quando a vontade do colega, que os dois têm vez e voz, a gente construiria um mundo em que as pessoas entenderiam melhor uns aos outros e esses acessos de irritabilidade seriam menores, né? Porque, como a gente falou, a irritabilidade vem desse princípio da intolerância e da inflexibilidade, que faz com que eu não consiga achar que o outro tem vez e voz. Em proporções maiores, como a gente tem hoje aí, isso chega, por exemplo, a eu entrar num grupo uhum, religioso ou político e achar que o outro grupo político e religioso não tem que ter vez e voz, né? uhum. Então a gente chega ao ponto do extermínio, da agressão, da pancadaria, da morte, né? Isso do ponto de vista mais social. Mas tem algumas coisas também, eu vou abrir um parênteses aqui, uma coisa bem recente aqui na região que aconteceu, Uhum. bem recente mesmo, ainda está em período de investigação, a gente ficou meio chocado. Com uma mãe, por exemplo, que ela, na hora de dar o almoço para o filho, de 2 anos, ela simplesmente saqueia o filho e mata, né? Que acesso de raiva é esse, né? Que coisa que está ali que chega a essa, como é que eu vou dizer, essa desestrutura psicológica, Uhum. né? Uhum. A gente sabe na psicologia que se você guarda a raiva demais, né, e não consegue caminhos de você externalizá-la, que é um outro caminho difícil, não é explodir, é implodir, né? A Uhum. desestrutura que isso causa dentro de você, uma hora também pode ocasionar, seja num surto psicótico, ou às Isso. vezes né, num processo de surto consigo mesmo, bem delicado. Então, só para a gente saber, né, Rodrigo, a que ponto pode chegar essas coisas mal resolvidas dentro de nós? Exatamente. E aí, numa fração de segundos, você acaba fazendo uma bobagem, né? Cometendo algum tipo de crime, colocando a sua vida em risco, a vida dos outros, né? Em risco. Então, é importante, né? E aí, episódios como esse, eu sempre costumo dizer que é mais ou menos aquela metáfora, né? É a água que transborda do copo, né? É o pouquinho que Uhum. faltava para aquilo ali virar uma tragédia, né? E cometer algo contra as pessoas e por aí vai. Então, por isso a necessidade, né, de procurar esse ponto. Agora, tem uma outra questão, né, Ismael, que me chama bastante a atenção e que eu acho que vale a pena quando a gente fala no contexto psicoterapêutico, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas procuram a psicoterapia quando elas estão numa posição de fragilidade emocional, Uhum. cognitiva e também psicológica. E eu acho que as pessoas precisam procurar a psicoterapia, não se colocando nesse papel de fragilidade, mas justamente de entender, bom, o lugar adequado para eu trabalhar as minhas emoções é no processo terapêutico.
é num movimento assim, onde eu vou procurar por pessoas que não vão julgar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, né? Só que Uhum, muitas vezes as pessoas elas despertam muito tarde para esse movimento, né, Ismael? E eu uhum. acho que aí nasce um sinal de alerta, assim, para a galera que está em casa, né, nos ouvindo, ou no trabalho, enfim. Não espere que, que você se encontre numa posição de fragilidade emocional. Por quê? Porque é muito mais difícil, muito mais custoso trabalhar quando a casa está pegando fogo, né, Ismael? É mais fácil. Exatamente, exatamente. É isso aí. Porque se você ali conter a própria situação, contornar a própria situação, a situação já inflamada, né? É bem Uhum. mais difícil. Então, eu acho que é fundamental, Rodrigo, que as pessoas, na medida em que elas percebem que a irritação delas, a irritabilidade delas está num nível em que elas começam a perceber que os sintomas físicos já são mais intensos, né? Por exemplo, muito tensionamento muscular, coração muito acelerado, respiração Uhum. muito ofegante, tremores que acaba acontecendo também, né? Quando você começa a perceber isso, é importante procurar ajuda. Exatamente. E a ajuda, e pedir ajuda não é sinal de fraqueza, né, Ismael? Pedir ajuda é sinal justamente de que você está procurando melhorar e de que você quer fazer um caminho diferente, né, meu caro? Pois é isso aí. E você pode, claro, entrar em contato conosco, né, Rodrigo? Nós temos aí Uhum. nos nossos contatos, tanto no Spotify quanto no YouTube. Entre em contato conosco se quiser saber mais sobre isso, né? Nós estamos aí à disposição. Maravilha, maravilha. Sempre lembrando a galera de curtir, compartilhar e também propor temas, né? Que eu acho que isso é bem relevante aí para o nosso trabalho. Um abraço, meu caro. Um grande abraço, até a próxima. Valeu.